Você já imaginou receber dividendos em dólar todos os meses, sem depender de um trabalho extra? Se eu te disser que existem ativos que fazem exatamente isso e já provaram sua solidez ao longo dos anos, no vídeo de hoje vou te mostrar 6 REITs que pagam dividendos mensais, garantindo um fluxo constante de renda passiva em dólar. Se você quer investir com segurança e ainda receber em dólar todo mês, fica comigo até o final para descobrir quais são esses REITs. Olá, eu sou o Tony Martins aqui do canal Dólar Dividendo, no canal onde nós falamos sobre investimento em dólar, seja REITs, ETFs, estoques, para construirmos um patrimônio numa moeda forte. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like. Agora vamos entender como esses REITs podem te pagar dividendos mensais de forma consistente. E o que são os REITs? Os REITs são os Real Estate Investment Trust, são fundos de investimentos imobiliários negociados em bolsa nos Estados Unidos. Eles são empresas que possuem, operam ou financiam imóveis geradores de renda, permitindo que investidores comprem uma cota, uma ação e recebam uma parte desses lucros gerados por esses imóveis na forma de dividendos. E por que os REITs de dividendos mensais? Primeiro porque a maioria dos REITs pagam de forma trimestral. E com eles, a gente tem previsibilidade de recebimento. A gente tem ali todo mês pingando $1 na nossa carteira, gerando caixa, e a gente pode reinvestir mensalmente nesses ativos. Então a gente vai gerar mais velocidade. E segundo, para diversificação, né? Assim como os outros, mas os REITs também, que eu separei aqui, tem segmentos diferentes. A gente vai ver, a gente pode diversificar por setores. E o outro é o histórico de pagamento. A maioria que a gente vai ver aqui tem um bom histórico de pagamento, ou seja, crescimento nos dividendos e pagamento constante. Acho que esses são os 3 pontos que eu acredito a importância de ter esse tipo de REIT na carteira. E vamos partir agora para o nosso primeiro REIT que paga um dividendo mensal, que é conhecido como o maior proprietário de escritórios de Manhattan, isso aí mesmo, da ilha de Manhattan, em Nova York, que é o SL Green, ticker SLG, como eu já disse, do setor de escritório. Ele possui 31 imóveis espalhados na ilha de Manhattan, tem um valor de mercado aí, um markup aí de 4 bilhões de dólares, mais de 4 bilhões. Tem uma liquidez diária aí na bolsa americana de 950 milhões de dólares, capacidade de comprar e vender, né? E está pagando em média aí 4% de dividend yields, os imóveis majoritariamente na ilha de Manhattan, e paga mensalmente. E aqui a gente pode ver a ocupação dos imóveis espalhados pela ilha de Manhattan, né? Fazendo jus ao seu nome, o maior REIT de escritório da ilha, né? Onde 88,2% dos imóveis estão ocupados, aí de quase 12%, que ainda é alta, já esteve pior por causa da pandemia e por causa da cultura, né, do home office. E essa cultura tem sido diminuída. Lá nos Estados Unidos, as empresas estão fazendo com que seus funcionários voltem ao presencial, né? Então isso tem ajudado a essa recuperação da ocupação, né? Diminuição da vacância. O seu maior inquilino hoje, questão de espaço, de locação, é a Paramount Global, tem 5,5% de ocupação dos imóveis, e um dos inquilinos é um que a gente conhece, que é o governo brasileiro, que acabou de renovar aí o contrato com o seu escritório nesse prédio aqui, que faz parte do portfólio. Uma coisa interessante, a gente vê aqui agora a qualidade dos imóveis. A gente vai ver aqui, nessa tela, os imóveis que estão espalhados pela ilha. Altíssima qualidade, muitos conhecidos. E o que eu quero destacar aqui agora é esse aqui, que é a Avenida Vanderbilt One. É um dos recentes do portfólio. Ele tem uma importância interessante na receita desse REIT que a gente vai ver na próxima tela. É a questão do faturamento do REIT, né? Onde 83,3% vem dos aluguéis dos imóveis do portfólio. O mais interessante aqui que os observatórios Summit, que faz parte ali do Vanderbilt One, é um observatório muito bacana, procura na internet, você vai gostar. Tem um canal que eu gosto muito, que eu vou indicar aqui, que é o Dica Nova York, lá do Fábio, ele fala muito sobre esse observatório. E faz parte aqui do faturamento 12,9%. É um faturamento considerável, né, nesse REITs, onde o total é de 913 milhões de dólares anuais. Nessa tela a gente vê a cotação bem volátil, porque é um REIT que sofreu muito com 2 situações. A primeira foi com a crise da subprime em 2008, a gente pode ver aqui nesse pico aqui inverso.
E depois na pandemia, em 2020, onde teve outra queda, e a terceira foi com a taxa de juros americana. Por que ele tentou tanto esse hit? Uma pelo momento do lockdown que a gente viu, que a maioria dos escritórios foram fechados, tudo foi fechado em Nova York, nos Estados Unidos, no mundo inteiro praticamente. E começou aí o trabalho do home office, que ainda é muito forte ainda nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, mas tem diminuído bastante. E outro foi a questão da dívida, né? Esse hit estava bem alavancado com as compras do edifício. Imagine Nova York, que é uma cidade mais cara do mundo, com metro quadrado mais caro. Então afetou muito a questão dos juros americanos. Então ele se endividou, a gente vê aqui nessa tela aqui agora, teve que parar de pagar os dividendos em 2020 aqui, interrompeu. Teve algumas vendas de imóveis para quitar a dívida e distribuição, né, que o REIT distribui até 90% do FFO em forma de dividendos, né, que é o caixa livre, não é do lucro, é do FFO. E teve uns pagamentos extraordinários aqui, mas ele teve a interrupção, por isso que tem que ter atenção com relação a esse REIT, estudar eles, vale a pena ou não. E teve diminuição nos pagamentos, né, justamente pela dívida. Diminuíram os dividendos para pagar as dívidas. E ele voltou a crescer de novo nesse ano, 2,74% dos dividendos, está pagando por volta de $3 ali, 4% de yield por ação. E o último pagamento foi 25 centavos por ação nesse REIT. Mas tem um detalhe, ele foi o REIT que mais se valorizou em 2024. Então ele tomou uma retomada aqui em 2024 e agora 2025 fechou com a cotação de $66 aproximadamente. Aqui a gente pode ver aqui a questão do fundamento, por isso que é um REIT que tem que tomar cuidado. Se valorizou bastante no último ano, mas tem o seu histórico aí que está se retomando, né, no mercado. Diminuiu o faturamento, o último que a gente viu, 914 milhões em 2023, 2024 ainda não fechou, não teve o seu anúncio ainda, mas está menor que o ano anterior. E teve prejuízo aqui, dívida altíssima, teve aqui o FFO negativo, por isso que eles interromperam o pagamento, diminuíram. Então tem um histórico de fundamento um pouquinho delicado. Então tem que ficar em observação aí se vale a pena ou não compor a carteira. E o nosso segundo REIT aqui é o famoso REIT pagador de dividendos mensais há década, faz parte dos dividendos aristocráticos e tem crescimento aí nos seus dividendos durante anos, que é o Realty Income, ticker no setor de retail. Embora ele receba essa classificação de retail, mas ele atua em outros setores também que a gente vai ver. Então, o Realty Income é conhecido como uma empresa pagadora de dividendos mensais. Possui imóveis nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. Tem mais de 15 mil imóveis espalhados nessas regiões. Tem um valor de mercado de 47 bilhões de dólares, mais que isso, né? 47,62 bilhões. Tem uma movimentação diária aí, uma liquidez incrível de 4,34 milhões de dólares diário na Bolsa Americana e paga em torno de 5% de dividendo de REIT. Por isso que ele é muito famoso, compõe quase que todas as carteiras, inclusive a carteira aqui do canal, e paga mensalmente, aqui faz parte da nossa lista aqui, né? A gente vê aqui a composição dele, como eu falei, ele é do setor de retail, mas e também está colocando um pezinho em outros setores, como logístico, que é o industrial, e games, né, com os cassinos e data center, que entra em outros, né? Então, mas sua maior parte, com 79%, vem dos imóveis de varejo, né? E aqui são os países, Estados Unidos, Inglaterra, tem uma ocupação de 98%, pouquíssima vacância. E aqui são os setores, né? Supermercado, loja de material de construção, oficina, loja de conveniência, posto de gasolina. Então é bem diversificado, é um dos mais diversificados que eu já vi aqui na Bolsa Americana com a questão de REITs. Aqui a gente pode ver a composição dos setores, né? Como eu disse, o maior setor aqui em azul escuro é o de retail, mas aí tem os outros que compõem aqui com 79,9% é o retail. O seu maior cliente hoje ainda é a General Dollar General, né? Mas tem outros inquilinos famosos aqui como o Walmart, né? A rede de farmácias CVS, e assim, rede de postos de gasolina, loja de conveniência 7-Eleven e assim vai, né? E aqui os setores, que o maior setor é de serviços. E aqui os países. Hoje a Inglaterra faz parte aí de 11,2% do portfólio de imóveis no planeta. Aqui a gente vê a composição, que a gente já falou. 78% é o de retail, dos aluguéis, né, dos imóveis de varejo.
O industrial já está com 13%, que são os logísticos, né? E os outros compõem 5% e 3%, respectivamente. Então, o maior ainda é o diretor de varejo. Aqui de ver a cotação dele, vem crescendo nos últimos anos, cresceu 0,53% na sua máxima, mas a gente vai olhar aqui, teve seu maior pico aqui em 2020, com aproximadamente $75. Mas a maioria dos REITs tem apanhado com relação ao endividamento, né, que eles podem contrair dívidas diferentes dos FIIs, né, dos fundos brasileiros, e é que é a dívida dos juros americanos, né? Então os juros bate bastante na cotação dos REITs. Mas é um bom momento de entrada, né? A gente vê que está andando de lado. Mas ele compõe quase todas as carteiras que eu já observei. Aqui a gente vê que é um dos maiores fortes, e eles se gabam disso, né? Pagar dividendos mensais de forma recorrente e crescente. O Realty Income se mostra aí uma verdadeira máquina de dividendos mensais. A gente ver aqui, ó, nos últimos anos, desde de 97 para cá, pagando mensalmente e crescente aqui, onde ano passado ainda cresceu 3,19% do último pagamento. Está pagando aproximadamente 26,04, mas ano passado por 25,06. E tem crescido aqui praticamente 1 centavo aí de dividendos mensais. E crescente, né? E paga aí volta de 5% ao ano. Aqui a gente vai ver os fundamentos perfeitos, reloginho. Receita crescente, FFO crescente, de onde vem o nosso pagamento dos dividendos, e o payout, eles pagam aproximadamente 75-90% do FFO. Então, um bom pagamento aí em cima dessa receita líquida deles. E o nosso próximo REITs aqui, o nosso terceiro da nossa lista de 6 do REITs que pagam dividendos mensais, é o EPR Properties. O TIC EPR, ele é do setor de entretenimento e experiências, né? Hoje eles possuem 353 imóveis nos Estados Unidos e Canadá, um valor de mercado de mais de 3 bilhões de dólares, tem uma liquidez aí diária na bolsa de 592 milhões e está pagando um dividend yield aí de aproximadamente 6,7% ao ano, né? E paga mensalmente. Aqui a gente pode ver agora a composição aí do portfólio, onde eles possuem teatro, lugar de comer e brincar, que são campos de golfe, onde você tem restaurante e entretenimento junto, atrações como parque de diversão, estações de esqui e esportes radicais de montanha, tem os alojamentos com estacionamentos para trailer e também spas, tem a sala de jogos, né, e restaurante, tem a setor de museus, esportes radicais e fitness, né? E o setor de educação, onde eles começaram e foram transferindo esse portfólio para o de entretenimento. E aqui nessa tela pode ver a diversificação por tipos de ativos, né, que eles possuem. 57% do setor de experiência, né? 36% do teatros e cinemas e 7% de educação. Então, a educação, eles começaram com a educação e foram diminuindo e transferindo para o setor de experiência e teatros e museus, né? E 346 desses imóveis estão nos Estados Unidos, 6 no Canadá, e a gente pode ver que a diversificação dos inquilinos também tem diminuído, né? Ou melhor, aumentado, né? Não tem tanta concentração no inquilino só. E o maior aqui é o Top Golf, é o campo de golfe que eles possuem, né? Aqui nessa tela agora a gente vai ver o faturamento. Vem principalmente do setor de experiência, com 94%, educação 5% e outros serviços deles acabam nem entrando aqui no faturamento, aproximadamente 705 bilhões de dólares anuais. Aqui a gente pode ver a cotação, sofre bastante, bem volátil. É um setor, assim como a gente viu de escritórios, apanhou bastante nos subprime, apanhou bastante na pandemia, está apanhando bastante por causa dos juros americanos. Tem praticamente andado de lado, quase não teve crescimento nos últimos 5 anos, que a gente pode ver aqui de 2020 para cá. Sua maior cotação, né, máxima foi ali em 2016, 17, passando dos 75 dólares da cotação. Mas hoje está praticamente andando de lado aí com 47,69 dólares a cotação. Mas vale o estudo. Tem oportunidade, de repente aí pode ser uma oportunidade. Aqui a gente vê só pontos de atenção. É um REIT que vinha crescendo seus dividendos, mas em 2020 foi obrigado a parar suas atividades e parou o pagamento dos dividendos, mas retomou ali em 2021 e vem crescendo os dividendos novamente. Não está no mesmo patamar de 2000, quando terminou ali em 2020, mas tem crescido novamente. Pagou 28 centavos de dólares
no último pagamento, comparado ao ano passado, teve um crescimento aí de 1 centavo praticamente com relação ao ano anterior. E está pagando aí $3,47 por ação. Um crescimento de 3%, então está crescendo. Isso que é importante. Então vale a pena estudar, quem sabe fazer parte da sua carteira aí. Aqui a gente pode ver os fundamentos. A receita praticamente não cresce muito, está na faixa de 400 a 600 milhões de dólares. E esse ano aqui a previsão é que seja menor que o ano passado, ano retrasado, no caso, em 2023, 2024. Ainda não teve seu fechamento do quarto trimestre ainda. E aqui, que todo ponto de atenção é a questão de dívida, tem 6,2% em relação ao EBITDA, que também é bem estável, não tem muito crescimento. A dívida aqui está praticamente estável, mas tem um ponto de atenção, e paga aproximadamente 78% do seu FFO em forma de dividendos. E aqui está o nosso ticker EPR. Algo tão bom quanto receber dividendos mensais com esse risco que eu separei para vocês aqui é estar bem informado. Então quero te convidar a conhecer aqui o nosso blog Compreendendo Finanças, onde eu compartilho quase que diariamente artigos sobre investimento internacional, investimento na Bolsa Brasileira, REITs, ETFs, dividendos em dólar, construir patrimônio numa moeda forte. Então, quero te convidar a conhecer os nossos artigos e também receber em primeira mão no seu e-mail de forma gratuita assinando a nossa newsletter. E também não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e dar aquele joinha. E vamos para o nosso próximo REITs que paga dividendos mensais. Vamos ver agora o nosso quarto REITs que paga dividendo mensal, que é o STAG, o ticker STAG do setor industrial de logística, galpões logísticos, né? Onde ele possui 578 imóveis espalhados pelos Estados Unidos. O valor de mercado é aproximadamente 6 bilhões de dólares, tem uma liquidez aí de 1 milhão, uma liquidez bacana na Bolsa Americana. Está pagando por volta de 4,5% de dividend yield e paga mensalmente, aí, majoritariamente no território americano. A gente pode ver aqui a ocupação dos imóveis, 97,1%, pouquíssima vacância, menos de 3%, né? E a gente pode ver que 100% setor industrial aqui. E a maior inquilino é a Amazon, com 3% de área locada. Aqui a gente pode ver que eles possuem galpões de todos os estados americanos, menos esses em cinza. Os azuis são todos os territórios que eles possuem imóveis, galpões, né, industriais. A gente pode ver que o faturamento do STAG é majoritariamente dos aluguéis desses galpões, que está em torno de 707 milhões anuais. É um bom pagador de dividendos, inclusive faz parte da nossa carteira aqui. Vou deixar um card aqui para vocês acompanharem. Aqui a gente vê a cotação, está sofrendo como todos os REITs, está andando praticamente de lado. É uma oportunidade de entrar aí, ó, 34,55 dólares foi a cotação do fechamento. Cresceu aí 0,65%, né, nos últimos 5 anos. E teve seu maior cotação de quase 50 dólares em 2021. Aqui a gente vê o pagamento regular, paga religiosamente aí mensalmente nos últimos anos e teve um crescimento de 0,76% comparado ao ano anterior. É um crescimento bem pingadinho, a gente vai ver aqui, ó, era 0,1233, passou a pagar 0,1242. No milésimo centavos que eles vão aumentando uns pouquinho mais. De grão em grão, galinha enche o papo, né? Então é um bom pagador de dividendos. Pagou aí 0,1233 centavos em janeiro. Aqui a gente vai ver os fundamentos crescentes. Sua receita tem crescido, saiu de 219 em 2015 e está chegando aí a faixa de 751 no fechamento dos 9 meses de 2024. Não teve fechamento do quarto trimestre de 2024 ainda, no momento desse vídeo. E dívida praticamente controlada, está na faixa de 4,65, mas tem uma dívidazinha, o ideal seria 4,5 ou menos, mas os REITs, eles são alavancados e é assim que eles crescem. O FFO crescente também, a gente pode ver que saiu de 96 em 2015 e fechando aí 447 milhões. E é daqui que saiu nossos dividendos, né? E um payout aí de aproximadamente 60%. Um payout bem saudável, inclusive. É um bom conservador. Quer ter um REIT conservador, bom pagamento dos dividendos, o STAG é uma boa opção. E tá aí o STAG, que faz parte da nossa carteira aqui do canal. Vamos para o nosso próximo REITs. Nosso próximo REITs, que paga o dividendo mensal, é o iGreen REITs, o ticker
ADC, o ADC do setor de retail. E a gente pode ver aqui nas imagens o tipo de imóveis que eles possuem, né? Que é imóveis de varejo, onde tem loja de conveniência, atacadistas, loja de material de construção. Então é um setor onde tem se mostrado muito resiliente, tem se mostrado uma boa administração também, a galera do iGreen REITs, e tem pago bons dividendos. E daqui é uma amostra de como são os imóveis do iGreen REITs. Eles possuem 2.370 imóveis espalhados pelo território americano, né, com valor de mercado aí de mais de 7 bilhões, uma liquidez aí na bolsa diária aí de 988 milhões de dólares, está pagando aproximadamente 3,78, 80 de dividend yield e paga mensalmente, né, no território americano. Aqui a gente pode ver que a ocupação de 99,6%, excelente ocupação, é 100% do setor de retail, mas a diversificação dentro do setor com maior posição aí de supermercados, né, com 9,4%, e assim vai diluindo com outros setores. E o seu maior inquilino é o Walmart, com 6,3% de ocupação desses imóveis. Aqui a gente pode ver que eu falei, o maior setor é o de supermercados, com 9,4%, e o maior inquilino, a rede de supermercado Walmart. Aqui o setor de maior faturamento é o de aluguel desses imóveis, com aproximadamente 15,37 milhões de dólares anuais. Aqui a gente vai ver o crescimento do REITs, um REIT que cresceu bastante nos últimos anos, suas máximas ali em 2019 e 2024, ano passado, está batendo aqui as suas máximas, e vem andando de lado aí nesses anos, mas teve um crescimento aí considerável, fechando a sua cotação em $72,89. Então, um REIT de crescimento aí, para se estudar, quem sabe compor na carteira. E paga dividendos mensais, que é mais importante e é que faz parte da nossa lista aqui. Aqui a gente pode ver os dividendos, né? Ele vem pagando. Pagava trimestralmente e em 2021, ali, de janeiro de 2021, ele passou a pagar mensalmente. Então, o primeiro pagamento foi de 20 centavos de dólares e hoje está pagando 25. Então, vem crescendo seus dividendos e pagando mensalmente. No último pagamento, teve um crescimento de 2,67% de crescimento, pagando quase que $3,03 por ação. Então, está pagando bons dividendos e o último pagamento foi de 25,30 centavos de dólares. Então, bom pagador de dividendos e crescente na cotação também, isso é importante. Aqui a gente vai ver os fundamentos. Receita crescente, saiu de 2015 com 70 milhões de dólares e fechou aí nos últimos 9 meses de 2024, ainda não fechou o quarto trimestre, não apresentou ainda o resultado do quarto trimestre de 2024, mas tem a previsão de fechamento de 600 milhões de dólares. A dívida controlada mantém os mesmos patamares de 5,1, 5,6, o FFO crescente, de onde saem nossos dividendos, e um payout aí sobre o FFO de aproximadamente 75%. Então, um bom pagador de dividendos, bom de crescimento e um bom para fazer parte de qualquer portfólio aí pensando em dividendos mensais. E vamos para o nosso último REITs. E o nosso último e sexto REITs aqui da nossa lista de hoje é um REITs que eu ainda não tinha trago aqui no canal, é o Phillips Edison Company, do setor de shopping center. E ele é daqueles shoppings que a gente pode ver aqui nas imagens, onde tem como âncora um supermercado. Então, em volta desse supermercado, as lojas de serviço como odontologia, clínica, barbearia, academia, banco, setores bancários principalmente, e fica em volta desse supermercado âncora, como a gente pode ver na imagem aqui. Então é muito comum no subúrbio americano, nos bairros americanos, na comunidade americana. E esse modelo de shopping center, que é conhecido como shopping center lá, é diferente dos nossos shoppings aqui, que são os malls, os shoppings fechados, né? Então esse é o formato que o Peco tem seus imóveis e eles estão espalhados em todo o território americano. Então a gente pode ver aqui o formato que é, né? Então é bacana. É um outro segmento que a gente trouxe aqui. A gente trouxe logística, escritório, varejo, industrial, e aqui é o setor de shopping center, né? Então vamos ver os nossos números do Peco. Então eles possuem 290 imóveis espalhados pelos Estados Unidos, tem um valor de mercado de 4 bilhões de dólares, uma liquidez aí diária na bolsa de 613 milhões e está pagando por volta de 3% de dividend yields
por ação e paga mensalmente. A gente pode ver aqui onde estão localizados os imóveis, né? Onde tem sua primeira posição aqui em questão de cidades, em Atlanta, que tem o maior número de imóveis, e questão de estado da Flórida. A gente pode ver até na imagem aqui que realmente tem mais pontinho amarelo aqui na pontinha aqui, que é a Flórida. Então, aqui a gente pode ver a diversificação territorial também dentro dos Estados Unidos. Mas a gente pode ver que também a maior parte fica na costa leste, né? Aqui a cotação, ele tem crescido nos últimos anos, passou por uma dificuldade que a gente vai ver aqui nos próximos gráficos, mas está com a cotação aí de 36,84 dólares e cresceu aí nesse gráfico aqui, nesse dia de cotação aqui, 1,27 no dia que eu tirei esse print. Então, um ótimo ponto para se estudar aí, ficar no radar e quem sabe comprar uma carteira de dividendos mensais. E tem crescido, isso que é importante. A gente vê o pagamento de dividendos, sempre pagando, nos últimos 5 anos que eu peguei aqui, está pagando por volta de $1,23 por ação, 3% dólares, né, que a gente viu. E tem crescido aí nos últimos 5 anos o pagamento mensal e nos últimos 3 anos tem crescido aí seus dividendos. Aqui a gente pode ver os fundamentos, como eu disse, é um REITs que sofreu no passado, de 2020 até 2020, principalmente a pandemia, estava com uma dívida altíssima. A gente pode ver em 2019 estava acima de 10 pontos aqui sobre o EBITDA. O EBITDA, a dívida crescente, mas em 2021 para cá ele se reorganizou e tem retomado aí seu crescimento de faturamento. A gente pode ver aqui na coluna de receita. Então de 2021 para cá, nos últimos 4 anos, ele tem retomado aí seu crescimento e diminuído sua dívida. Pode ver, começou em 2021 com 6,1 e está terminando em 2024, terminou 2024 com 5,4. E o faturamento crescendo, isso que é importante. O FFO voltou a crescer de novo. Então eles conseguiram enxugar aqui as dívidas, arrumar a casa e voltar a crescer. Tanto que a gente viu no gráfico aqui, voltando aqui no gráfico, eles têm um dos REITs que mais cresceu aí nos últimos anos, principalmente 2024, com relação ao crescimento da cotação, crescimento de patrimônio, né? Então a gente vê aqui que está pagando um FFO, um dividendo, né, um payout sobre o FFO saudável de 50% a 48% sobre o FFO. Então é um REIT que tem que ficar no radar, é um segmento resiliente, muito comum nos Estados Unidos, de shopping center aberto, e quem sabe aí compor uma carteira. E está no meu radar aqui. Eu não conhecia, por isso que eu trouxe ele agora nessa atualização dos REITs que pagam dividendos mensais. E tá aí os nossos 6 REITs pagadores de dividendos mensais aí que pode compor uma carteira aí, quem sabe, para você construir um patrimônio em uma moeda forte que é o dólar. A gente viu que tem setor de varejo, setor de logística, shopping center e escritório. E me diz aqui nos comentários se você já conhecia algum deles, se algum faz parte da sua carteira, se você já está recebendo dividendos mensais desses REITs, tá ok? Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquele like, assim você vai estar me ajudando muito. E vou deixar esse vídeo aqui para você aprender como receber dividendos mensais daqueles REITs ou ativos que pagam dividendos de forma trimestral, aqui para você conferir, tá ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!